Esta é uma aula de eletrônica de potência. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar projeto de elementos magnéticos. Os elementos magnéticos, sejam eles indutores ou transformadores, são muito utilizados na maioria dos equipamentos eletroeletrônicos, em específico de eletrônica de potência. Os menores elementos magnéticos, para que nós possamos entender o que é um núcleo magnético e como se comporta um material magnético, é então denominado de dipolo magnético, que tem origem a partir do magnetismo gerado por um elétron que está em movimento. Dependendo do sentido de giro do elétron, o campo magnético terá um sentido ou outro. A partir daí, o conjunto de elétrons, então, formando um átomo juntamente com o seu núcleo, dará origem também a um magnetismo resultante. Se as camadas do átomo estiverem completas, o magnetismo resultante será nulo, ou seja, o comportamento magnético do átomo como um todo não será significativo, será nulo. Por sua vez, se tivermos camadas incompletas nesse átomo, então nós teremos um magnetismo resultante em virtude de cada elétron que compõe as camadas desse átomo, então. Num nível já mais alto, nós temos então os domínios magnéticos, que são o que de fato nos interessam aqui para estudo do comportamento magnético dos elementos. Então, domínios são pequenas regiões do material em que ocorre o alinhamento preferencial em uma direção ou outra deste material. Quando os domínios estão desorientados, ou seja, orientados de maneira aleatória, então nós temos um magnetismo resultante nulo ou praticamente nulo. Aí se fala que o material magnético está desorientado ou desmagnetizado. Por sua vez, quando colocarmos este material imerso em um campo magnético, seja este campo originado por um ímã natural ou por eletroímãs, que são ímãs então artificiais, criados a partir da corrente elétrica, estes domínios magnéticos irão se orientar na direção do campo magnético. E aí nós falamos então que o material magnético está orientado ou magnetizado. O campo magnético, então, é uma região do espaço em que se tem a presença de fenômenos magnéticos, ou seja, de linhas de campo. O campo ele pode ser originado em um condutor retilíneo, ou seja, em uma seção, em um comprimento de condutor. Este condutor pode ser enrolado na forma de uma espira, e aí se tem então a soma de todos os campos gerados nas pequenas regiões desse condutor, e na parte interna dessa espira se tem um somatório, originando então um campo mais intenso, e por sua vez, espiras colocadas lado a lado ou uma sobre a outra originam então um enrolamento ou bobina, onde novamente se tem a somatória dos campos criados por cada ΔL de condutor, cada pedaço pequeno de condutor, e este somatório então é diretamente proporcional ao número de espiras. O campo ele pode ser uniforme, quando as linhas de campo têm a mesma direção e a mesma intensidade, ou pode ser não uniforme, quando as linhas então têm concentração em algumas regiões e são mais esparsas, ou seja, mais espalhadas em outras regiões. A densidade de fluxo e o fluxo magnético são grandezas importantes para projeto de elementos magnéticos. Então, a densidade é o número de linhas de campo por unidade de área e fluxo é o conjunto, ou seja, o total de linhas que passam naquela área. Então, esta figura mostra uma área A, neste caso circular, em que se tem um quantitativo de linhas de campo que passam por essa área, que é denominado então de fluxo magnético. Então, a densidade é o fluxo dividido pela área. Então, densidade é um fator que nos informa
o quantitativo, ou seja, o número de linhas que tem em determinada área. A sua unidade é o Tesla, que corresponde a 1 Weber por metro quadrado de área. 1 Weber, na verdade, significa 1 vezes 10 na 8 linhas de campo, ou seja, um número bastante grande de linhas de campo, então é mais fácil se expressar na forma de Weber ou de Tesla por metro quadrado, né? A força magnetizante, então já nos aproximando agora daquilo que é perceptível em termos de circuitos elétricos, então a força magnetizante ela é decorrente da corrente elétrica, então uma intensidade de corrente maior produz uma força magnetizante maior, do número de espiras, então uma espira produz determinada força, 10 espiras vão produzir então uma força com intensidade 10 vezes maior e assim por diante. E também tem relação com a geometria, ou seja, com o comprimento. Quanto mais espiras e quanto maior o comprimento e a área, maior será a força. Então, a força H ela é diretamente proporcional ou relacionada com a corrente elétrica, então ela é provocada pela corrente elétrica e está relacionada com o número de espiras e com a área e a geometria do material. Então é muito comum para elementos magnéticos, especialmente para núcleos, se ter a curva BH. Então B é a densidade de campo e H é a força magnetizante. Então, aplicando-se uma determinada força em um elemento, tem-se a resposta desse elemento a essa força. Essa resposta é que denota então a curva BH. Então aqui nós temos um conjunto de linhas, de curvas, né, de traçados, mostrando diferentes comportamentos de materiais magnéticos para aplicação de intensidades de força. Então percebemos que, por exemplo, a magnetita tem uma densidade B menor do que a chapa de aço, por exemplo, que tem uma curva que cresce muito mais rapidamente, digamos assim, e origina uma intensidade de campo bem maior do que outros materiais. Então, esta curva BH ela é importante para entender como o material reage quando está imerso em um campo magnético. A permeabilidade, então ela também tem relação com a curva BH, que na verdade ela é a relação entre o B e o H, ou seja, a densidade de campo e a força magnetizante. Então a permeabilidade ela mostra como é o comportamento do material. Assim como para condutores nós temos a resistência e a condutância, aqui para elementos magnéticos, para núcleos, nós temos a permeabilidade. Então existem materiais com permeabilidade baixa, outros que têm permeabilidade próxima a 1, que é a permeabilidade do vácuo, que nós usamos como referência, que é então 4π vezes 10 na menos 7 Weber ampere por metro, essa é a permeabilidade de referência, o padrão, e aí os materiais são classificados em virtude desta permeabilidade. Então, plástico, ar, papel, fenolite, madeira, enfim, tem permeabilidade próxima a 1, que é a permeabilidade do vácuo, que é a referência. Já materiais, por exemplo, como o ferrite, têm permeabilidade 2.000 vezes maior que a do vácuo ou do ar. O ferro comercial, 9.000 vezes maior. O ferro silício, 55.000 vezes maior. Então, esses são materiais que utilizamos para a construção de indutores e transformadores, em virtude da sua permeabilidade alta e, consequentemente, então, se conseguir obter a mesma indutância em um volume muito menor do que se fosse um elemento de ar. A grosso modo, se nós construirmos um indutor de ar para ter determinada indutância, com ferrite ele poderia ter 2.000 espiras a menos, ou 2.000 vezes espiras a menos. Por conseguinte, a grosso modo, o indutor com núcleo de ferrite teria uma espira para ter aquela indutância. Com o núcleo de ar, ele teria que ter 2.000 espiras para a mesma indutância. Então percebam a diferença, a grosso modo, que se consegue em termos de volume e de área ocupada.
Por isso, então, se utilizam materiais com a maior permeabilidade possível. Vejam que as terras raras, como por exemplo o permalói ou superpermalói, têm permeabilidades da ordem de mega, comparado com a permeabilidade do vácuo, ok? Então, em laboratório, conforme o material é projetado e construído, então as ligas, por exemplo, de materiais ferromagnéticos são misturas de diferentes materiais para se obter propriedades interessantes. Por exemplo, alta resistência elétrica para evitar correntes parasitas, que vamos comentar a seguir, ou seja, nós não queremos que o núcleo seja condutor, nós queremos que ele seja o mais isolante possível. Por isso a chapa de ferro-silício tem então a inserção de silício, que é um semicondutor, para aumentar a resistência elétrica desse núcleo, evitando correntes induzidas, que são as correntes parasitas. Por sua vez, nós queremos alta permeabilidade, ou seja, em termos de comportamento magnético, nós queremos que ele concentre as linhas de campo, então que ele tenha uma alta permeabilidade. Então esse comportamento BH, ele dá uma curva, que é obtida em laboratório, que é chamada curva de esterese. Por que ela tem um laço, na verdade? Para ar, se tem uma reta. Já para materiais ferromagnéticos, como ferro-silício, ferrite, pós-metálicos, tem-se um laço de esterese. Isso ocorre porque, na medida que nós aumentamos a corrente, nós vamos magnetizando o material, ou seja, os domínios magnéticos vão sendo orientados na direção do campo que foi formado pelo indutor ou transformador, em virtude da passagem da corrente elétrica, e na medida que nós orientamos todos os domínios, o material satura. Então é aquela região da curva em que após o joelho se tem a saturação. Aumentando agora o H, ou seja, a corrente elétrica, nós não aumentamos mais a intensidade de campo. Então todos os domínios estão saturados. Na medida que eu diminuo a corrente elétrica, os domínios voltam a ficar desorientados, ou seja, tem orientação aleatória. Quando nós chegamos em corrente zero, nós percebemos que nem todos os domínios foram desorientados, ou seja, alguns domínios permaneceram orientados. Isso é chamado de magnetismo residual ou remanescente. Para desorientar completamente esses domínios, nós temos que aplicar uma corrente negativa. E aí nós começamos com a região da curva agora na parte negativa, ok? Se o indutor ou transformador estiver operando em corrente alternada, então quando estivermos no semiciclo positivo, nós estaremos orientando os domínios em uma direção. Quando estivermos no semiciclo negativo, estaremos orientando eles na direção contrária. Então, quando eu percorro uma senoide, eu oriento os domínios em um sentido e depois oriento no sentido oposto. Okay? Então, eu percorro toda a curva de esterese do material magnético, caso ele seja ferromagnético. Se for ar, então é uma reta, não tem laço de esterese, tem apenas uma linha então que denota o comportamento do ar submetido a um campo magnético, ok? A largura desse laço de esterese mostra ou permite-se obter a energia consumida para orientar os domínios magnéticos. Então, para que eu promova a orientação dos domínios, que literalmente significa alterar a estrutura física interna do material, então aquelas pequenas regiões elas têm que ser deslocadas para serem orientadas na direção do campo. Então este gasto de energia é mostrado pela curva de esterese. Então a curva de esterese permite que se calcule a potência consumida para a orientação dos domínios magnéticos. Então uma potência perdida, entre aspas, no elemento magnético é a potência para a orientação dos domínios do material. No núcleo de ar, não se tem esses domínios e não se tem, então, essa perda de energia para a orientação dos elementos internos do material magnético. Tá? Então, aqui nós mostramos uma curva, um conjunto de curvas BH de um fabricante de ferrites, e aí nós chamamos a atenção para o comportamento desse material. Então, na curva da direita, mostra-se a permeabilidade em função da temperatura.
Percebam que a partir aí de 60 até 120 se tem um comportamento retilíneo, então é uma temperatura interessante de se trabalhar, porque a permeabilidade permanece constante. Abaixo aí de 60, a permeabilidade cai com a temperatura. Então vejam que a temperatura influencia o comportamento magnético do material. Já acima aí de 140, tem-se um aumento da permeabilidade, a seguir tem-se um pico e aí uma variação abrupta descendente da permeabilidade. Em torno aí de 180, antes de 200 graus Celsius, tem-se a completa perda de permeabilidade do material. O que significa isso? Que ele não é mais um material ferromagnético, ou seja, a permeabilidade caiu abruptamente, caiu muito próxima a zero. Então, a região ideal para se trabalhar com este material deste fabricante é aí entre 60 e 120, no máximo 140 graus, ok? E nas curvas da esquerda, na figura da esquerda, mostram-se então a curva BH para a temperatura de 80 graus e de 23 graus. Vejam que é mais interessante trabalhar com temperatura mais alta, né, da ordem aí de 80 graus, porque tem-se uma permeabilidade mais constante, né? E em que parte da curva se deve trabalhar? Então, não na saturação, não lá no final dela, e nem lá embaixo no começo dela. Qual a implicação de se trabalhar em uma região ou outra? Se eu trabalhar lá embaixo no começo dela, eu evito que o material sature. Por outro lado, para ter uma intensidade de campo significativa, eu preciso um grande número de espiras, ou seja, uma área e um volume ocupado grande. Em termos práticos, para ter uma determinada indutância no meu indutor, por exemplo, de 1 mH, 100 microhenry e assim por diante, eu vou precisar um número X de espiras, que na região inicial, se eu escolher um ponto de operação muito próximo ao zero, eu vou precisar um número grande de espiras. Já se eu escolher lá em cima, próximo ao limite superior da curva, eu preciso um número de espiras menor, mas eu estou próximo da saturação. O que acontece se o material saturar? Quando ele satura, os domínios estão orientados e aí o fenômeno da indutância desaparece. Então, se ele estiver completamente magnetizado e completamente saturado, a indutância cai a zero. Então, essa é a consequência prática em termos de circuitos elétricos e eletrônicos. A indutância vai tender a zero. Se a indutância tende a zero, significa que lá no meu conversor, por exemplo, o buck, eu não tenho mais um indutor presente. Aí eu não limito aquela derivada de crescimento da corrente no indutor. A corrente pode atingir valores muito grandes e danificar algum elemento do circuito. Então essa seria a consequência prática do elemento saturar. Existem aplicações em que se quer justamente que ele sature, mas não nos conversores CCCC, por exemplo, ou inversores. A gente coloca o ponto de operação ali próximo ao joelho. Então, pegando uma relação BH alta, para ter uma indutância, então, elevada com menos espiras, por sua vez evitando a saturação e evitando a região próxima à origem em que se teria um número de espiras muito grande, ok? Então, os núcleos podem ser de ferro-silício, de ferrite ou pós-metálicos. Esses são os principais utilizados para eletrônica de potência. Ferro-silício, na verdade, são chapas laminadas que utilizam então o ferro com o acréscimo do silício. O silício, como é semicondutor, então, ele aumenta a resistência ohmica do ferro, porque o ferro é um bom condutor. E aí as correntes parasitas são enormes, provocando aquecimento do núcleo. Então, para diminuir a condutância, aumentando a resistência, adiciona-se silício para então diminuir as correntes parasitas e diminuir as perdas por efeito Joule e, consequentemente, o aquecimento do núcleo. Okay? O ferro-silício tem uma permeabilidade da ordem de 55 mil, enquanto o ferrite tem uma permeabilidade bem mais baixa, aí da ordem de 2.000. Portanto, seria interessante sempre usar ferro-silício, pois eu teria um volume menor.
Só que em altas frequências, as correntes parasitas serão enormes e inviabilizam o uso do ferro-silício. Então, ele é adequado para frequências baixas. A frequência da rede, 50 a 60 Hz, ok? Para frequências da ordem de kHz, utiliza-se então o ferrite, que apesar de ter uma permeabilidade bem mais baixa, como a frequência aumentou, o volume do elemento magnético diminui. A grosso modo, o volume do núcleo ele é inversamente proporcional à frequência, então quando a frequência aumenta, o volume do núcleo diminui, ok? Então são os dois elementos mais utilizados, ferrite e ferro-silício. Os pós-metálicos são, na verdade, uma mistura entre esses dois elementos. Então consegue-se uma permeabilidade maior, mas tem-se correntes parasitas maiores do que no ferrite, porque o ferrite não é um bom condutor, então as correntes parasitas são pequenas. Então as perdas em um elemento magnético, que devem ser calculadas para que eu saiba a elevação de temperatura e, consequentemente, se o elemento vai funcionar na temperatura adequada ou não, são então no enrolamento, que seriam as perdas no cobre ou no alumínio, caso a bobina seja enrolada com alumínio, e as perdas no núcleo, que são então as perdas por esterese, para fazer a orientação dos domínios magnéticos, e as perdas por correntes parasitas, como foram citadas anteriormente. Tem diversos elementos ou dispositivos que utilizam esse efeito de maneira benéfica. Então, o medidor de energia elétrica analógico utiliza o efeito das correntes parasitas no disco para fazer o disco girar. Freios magnéticos utilizam esse efeito. Aquecimento indutivo também utiliza esse efeito. Okay? Como que se faz a escolha do condutor? Então, a escolha do fio, da seção transversal do fio, ou seja, se eu preciso utilizar um condutor mais fino ou mais grosso, essa escolha é feita em virtude da corrente elétrica e da frequência de operação. Tá? Inicialmente, faz-se o cálculo do diâmetro máximo do fio em virtude da frequência. Isso é feito em função de um efeito chamado pelicular, o efeito skin. Na medida que a frequência de operação aumenta, as cargas elétricas se posicionam na superfície do material, ou seja, não ocupam todo o volume do material. Então, em outras palavras, seria como dizer que o meu condutor é oco, ou seja, eu não precisaria da parte central dele. Tá? Isso se utiliza, por exemplo, para a construção de antenas de rádio e televisão que operam em frequência alta e, portanto, a parte central do elemento que constitui a antena não é necessária. Então, se basicamente utiliza a parte externa daquela vareta. Aqui, nós queremos utilizar toda a seção de cobre ou de alumínio do fio. Portanto, nós calculamos o diâmetro máximo usando aquela expressão, 15 sobre a raiz da frequência, e, portanto, nós vamos ter, então, consultando uma tabela de fios, qual é o fio que eu devo utilizar em virtude da frequência. E a seguir, então, eu vou verificar se eu preciso um fio ou vários fios para atender o critério da corrente elétrica. Então, a frequência, ela especifica o diâmetro máximo de fio que eu posso utilizar e a corrente vai determinar se eu preciso um ou vários fios, ok? Então, se eu tenho uma corrente alta e uma frequência alta, eu teria que usar um fio fino, mas eu vou usar vários fios finos em paralelo para atender o critério da corrente elétrica. Vamos fazer agora três metodologias de projeto para projeto de indutores. Então, indutor com núcleo de ar, núcleo toroidal e núcleo de ferrite tipo EE. Então, o núcleo de ar ele tem a vantagem que ele não satura. Por outro lado, ele é interessante para baixas indutâncias, porque ocupa um volume e uma área significativa. Então, aqui mostram-se as principais equações. A indutância L é calculada a partir do número de espiras ao quadrado vezes a permeabilidade. Então, se é núcleo de ar, a permeabilidade será igual à do vácuo, vezes a área dividido pelo comprimento L.
É importante aqui que o comprimento L do meu indutor, na minha bobina, seja bem maior do que o diâmetro ou a área, para que esta equação seja válida, tá? Em virtude disso, isola-se então o N para calcular o número de espiras e a seguir faz-se, né, algumas simplificações em termos de área de fio e de comprimento de material para então calcular o número de espiras a partir do diâmetro de fio escolhido e do diâmetro do núcleo escolhido. Então, inicialmente eu vou escolher o fio em virtude da frequência e da corrente, e aí então o diâmetro do fio entra na equação, e eu vou escolher um diâmetro para o núcleo, e aí eu faço então o cálculo do número de espiras. Também pode ser calculado o comprimento do fio, consequentemente sua resistência e a perda no fio. Aqui, como é núcleo de ar, não se tem perda no núcleo. Quando é núcleo toroidal, então o fabricante fornece uma expressão que é o AL, que é a relação entre a indutância e o número de espiras ao quadrado. Normalmente o fabricante fornece esse valor em nanohenry, e aí a partir disso então calcula-se o número de espiras, e agora eu preciso calcular o fator de ocupação. Por quê? Porque se eu tiver um número de espiras muito grande, talvez usando uma seção, um condutor com seção também, digamos, grande para uma corrente alta, pode ser que esse número de espiras com esse fio escolhido não caibam na parte central no núcleo toroidal. Então eu tenho que fazer o cálculo do fator de ocupação, que é a área que eu preciso para o enrolamento, para o fio, dividindo pela área do núcleo, que é a área disponível ali naquele núcleo, e com isso então eu encontro um fator que deve ser, óbvio, menor que 100%. Para núcleos toroidais, sugere-se usar aí em torno de 40% a 50% no máximo de fator de ocupação. Por quê? Porque o fio, sendo cilíndrico, então ele não ocupa todo o espaço, eu tenho espaço vazio entre uma espira e outra. E também tem o fator de enrolamento, ou seja, para enrolar um indutor num núcleo toroidal, não se consegue fazer as espiras ocuparem todo o espaço, porque a parte central é menor do que a parte externa, então não há uma acomodação dos fios perfeita, e por isso então eu tenho que utilizar um fator de ocupação aí menor que 50%. Já para o núcleo EE, que é bastante utilizado em eletrônica de potência, o núcleo toroidal tem preferência quando se quer um equipamento com perfil mais baixo, ok? Porque o núcleo tipo E, ele tem uma altura, digamos assim, maior em relação ao núcleo toroidal. O núcleo toroidal não permite ajustar o entreferro. Já no núcleo tipo E eu consigo ajustar o espaçamento entre um núcleo e outro, e com isso então eu faço o ajuste do entreferro. No núcleo toroidal, quando eu quero um determinado entreferro, eu tenho que comprar o núcleo com aquele entreferro. O que o fabricante faz quando faz a construção do núcleo é inserir ou bolhas de ar ou bolhas de plástico, algo assim no meio desse núcleo para então fazer o papel de entreferro. Por sua vez, no núcleo EE, faz-se o cálculo inicialmente de uma grandeza que não tem significado físico para nós, que é um produto de áreas. AE é a área da perna central do núcleo e AW é a área da janela do carretel. O carretel é o elemento sobre o qual eu enrolo as espiras necessárias, tá? Então, normalmente, todo núcleo vai ter um carretel específico para aquele núcleo que vai acomodar as espiras. E depois encaixa-se, então, o núcleo no carretel e faz o fechamento com uma fita crepe, por exemplo, adequada, tá? Então, inicialmente, calcula-se a E a W, aí escolhe-se o núcleo e a partir daí, então, calcula-se o número de espiras, a variação da densidade de campo, que seria o ponto de operação do indutor lá na curva BH. Se for corrente alternada, ele vai percorrer toda a curva. Se for corrente contínua com ripple, ele vai estar num ponto de operação e fazer um pequeno laço de esterese ao redor daquele ponto de operação. E aí com isso eu calculo a perda no núcleo
e depois a elevação de temperatura. Também pode-se calcular a perda no fio, ok? E finalmente o fator de ocupação para verificar se cabe, né? Porque não adianta eu calcular o número de espiras, escolher o fio e depois começar a construir o indutor e verificar que não cabe aquele número de espiras naquela área de janela, tá? Porque na hora que eu vou encaixar o núcleo ele não passa. Então tem que se fazer o cálculo do fator de ocupação. Vamos fazer 3 exemplos para vocês entenderem melhor e em termos comparativos também. Então, eu quero projetar um indutor com núcleo de ar que irá operar em 50 kHz com uma corrente eficaz de 3 amperes e deve ter uma indutância de 1 mH. Então aqui pede-se para escolher o número de espiras e qual o condutor, qual o fio que eu devo utilizar. O núcleo é de ar, não há cálculo sobre o núcleo e nem perdas no núcleo. Então inicialmente nós vamos escolher o fio usando aquela equação para o diâmetro máximo, então 15 sobre raiz da frequência, isso dá um diâmetro máximo de 0,067, e com isso então a gente consulta a tabela de fios, que é essa tabela aqui, e verificamos que o fio 22 AWG, nesta tabela, tem então um diâmetro máximo de 0,064. O diâmetro do fio escolhido sempre deve ser menor do que aquele calculado. Por quê? Para que as cargas elétricas se distribuam ao longo de todo o fio. Porque se eu escolher um fio mais grosso, a parte central do fio não vai ser utilizada porque a corrente não ocupa a parte central. Então eu escolho sempre um fio que tem diâmetro mais fino. Então neste caso é o fio 22 que tem um diâmetro de 0,064. Os parâmetros dessa tabela eles foram colocados aqui no exemplo. Então o diâmetro do fio é 0,064, que é o fio 22 AWG. A área desse fio é 0,03255 centímetros quadrados. O diâmetro com isolamento, porque ele tem uma película de esmalte que faz o isolamento desse fio, então é um pouco maior. A área do fio isolado também. E aí eu tenho a resistividade, que eu vou utilizar para calcular a resistência. E por fim, aquela tabela traz também a corrente. Esse fio 22, ele suporta uma corrente de 1,46 amperes, quando a densidade escolhida for de 450 amperes por centímetro quadrado, que é uma densidade típica para construção de indutores e transformadores. Eu posso usar densidades maiores ou menores, é um critério do projetista. Se eu escolho uma densidade maior, eu terei mais aquecimento, porque eu terei mais cargas em um mesmo volume. Se eu escolho uma densidade menor, eu terei menos aquecimento no fio, porque eu tenho menos cargas naquele mesmo volume, ok? Então, a partir da escolha do fio, como ele não suporta 3 amperes, então eu preciso aproximadamente 2 fios 22 AWG para suportar a corrente de projeto que é 3 amperes. Então eu vou fazer um indutor que tem 2 fios sendo enrolados simultaneamente para as espiras então desse indutor. O número de espiras para ter um indutor de 1 mH com núcleo de ar será de em torno de 13.000 espiras. Ou seja, é inviável a construção desse indutor para 1 mH com 13.000 espiras. Isso por quê? Porque foi estimado um carretel, ou seja, uma base de 1 centímetro. 1 centímetro é mais ou menos o diâmetro de um lápis ou uma caneta, para se ter uma ideia. Então isso originou 13.000 espiras. Não dá para construir, é um número muito grande de espiras. Tá? Dá, até seria possível, mas ficaria um indutor enorme e complicado de construir. Bom, e se aumentarmos o diâmetro para 10 centímetros? Como o diâmetro é ao quadrado, então aumentando ele em 10 vezes, o número de espiras reduz significativamente. Então agora eu tenho o número de espiras de 130, que já fica então viável de se construir. Tá? Então eu consigo agora construir esse indutor. O único cuidado é que sempre o comprimento dele tem que ser maior do que o diâmetro. Tá? Então agora um diâmetro de 10 centímetros é algo significativo, tem que se verificar se o comprimento continua sendo maior.
ok? Mas a ideia aqui foi mostrar que, para uma indutância de 1 mH, o indutor com núcleo de ar não é tão interessante, tá? Já se ele for toroidal, nós não vamos repetir aqui o cálculo para a escolha do fio, porque estamos mantendo a corrente e a frequência e a indutância, então o fio é o mesmo, tá? Que no exemplo anterior. Agora escolhemos um núcleo do tipo NT, núcleo toroidal, 10/5/6,5. Esses valores são as dimensões do núcleo, tá? Que o fabricante fornece. Neste caso, nós temos um AL de 2.400 nanohenries, então isto leva a um indutor com 21 espiras, ou seja, é perfeitamente construível, né? Factível de se construir. Já a área ocupada no núcleo e a área ocupada no enrolamento também foram calculadas, e com isso se tem um fator de ocupação da ordem aí de 17,4, ou seja, dá para construir tranquilamente. Ficou bem abaixo do 40% que é o sugerido. Conclusão, dá para escolher um núcleo um pouco menor e refazer o projeto para ter aí um fator de ocupação mais próximo de 40% a 50%, ok? Porque com este núcleo eu consigo construir, mas eu não estou ocupando bem a área desse núcleo, então eu vou ter um elemento maior do que de fato eu precisaria. Finalmente, então, o núcleo EE, então faço inicialmente o cálculo do produto de áreas, encontrando neste caso 0,816. Vejam que aqui a corrente eficaz e a corrente pico foram consideradas iguais, porque nos dados de projeto não se especificou a corrente de pico, tá? Foi escolhido um B, uma densidade de campo de 0,35, lá naquela curva BH do fabricante, para 80 graus, uma densidade corrente de 450 ampere por centímetro quadrado e um fator de ocupação de 0,7, que é típico para núcleos do tipo EE. Com isso, então, o AEAW é 0,816, e aí eu vou na tabela e escolho o núcleo imediatamente maior. Essa aqui é uma tabela simplificada com alguns núcleos, alguns exemplos de núcleos, e aí foi escolhido o 3014, que tem a EAW de 102. Tá? Com os dados então do núcleo, agora calcula-se o número de espiras, que deu então 72 espiras. Vejam que sempre se arredonda para cima. Foi calculada a variação de campo, que é bem pequena, e com isso a perda, usando aquela equação em que vai a frequência, e aí a perda é 0,04 watts, ou seja, uma perda bastante reduzida. Tá? Foi calculada também a resistência do fio, que também é baixa, e aí a perda então no fio, que é 0,21, ou seja, 210 mili, e aí a perda total 0,25 watts, ou seja, 1/4 de watt, né, uma perda bem pequena. Com isso dá para calcular a elevação de temperatura também, se concluindo que fica uma elevação de temperatura bem baixa, não ocasionando problemas então para esse elemento magnético. E o fator de ocupação ficou da ordem aí de 16%, também sendo totalmente então viável a construção desse indutor. Novamente, seria adequado escolher um núcleo menor e refazer o projeto desse indutor para utilizar melhor o espaço disponível no núcleo para se enrolar espiras, tá? Porque 16% é muito baixo e significa que eu estou desperdiçando a área do núcleo, e isso não é interessante porque leva um elemento magnético muito grande, ok? Então foram 3 exemplos fictícios, né, para se ter um comparativo entre núcleo de ar toroidal e do tipo EE. Vejam que o núcleo de ar fica, a princípio, inviável, é mais interessante esse indutor com essa indutância da ordem de mili-Henry ser construído então com o núcleo toroidal ou EE. Lembrando que neste caso tem as perdas no núcleo, aquecimento, né, no núcleo e possibilidade de saturação, por isso que se deve também calcular o entreferro para evitar a saturação, ok? Então esta foi uma aula fazendo uma pequena revisão de eletromagnetismo e mostrando a metodologia de projeto para indutor com núcleo de ar, mais a título de exemplo e de curiosidade, e especificamente toroidal e
núcleo EE, que são os mais utilizados em eletrônica de potência. Então agradecemos a atenção de vocês e na próxima aula vamos estudar a operação dos conversores em malha fechada. Então obrigado e até a próxima aula.